Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com a Adilson Ferreira. Estamos falando sobre esse livro. É um livro interessantíssimo, Caminhando com Jesus na Galileia. Nós fazemos uma viagem lá junto com o personagem do livro, que o Adilson já vai explicar para nós quem é. Mas antes disso, nós gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos Espíritos, para que mais pessoas tenham, como nós, a bênção da orientação, do esclarecimento, do consolo, né? Que nós possamos chegar a lugares mais distantes. Você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38. Você ajuda a que cheguemos a esses lugares com mais qualidade, né? Levando essa informação importante, fazendo com que as pessoas entendam um pouco mais da situação em que elas estão vivendo e como elas podem mudar a vida delas. 0800 12 18 38 é o telefone que você pode nos auxiliar. Nós agradecemos a sua colaboração. Bom, Adilson, eu comecei a fazer essa viagem aqui e aí eu começo a lembrar da história que nós recebemos, que nos contam, que também para mim é uma coisa que não me agrada muito. Todo ano nós crucificamos Jesus. Todo ano a gente judia de Judas. E que as pessoas não procuram se informar, saber qual foi a motivação de Judas, o porquê daquela situação. Jesus não o condenou em nenhum momento, né? Então, eu acho que viajando como você nos proporciona nesse livro, é muito interessante. Mas, para entender isso, eu queria que você me contasse, como que você fez essa história? Porque assim, você criou essa história, não é isso? Esse personagem, na verdade, não a história, né? Esse personagem. Me conta, como é que você fez isso? Esse personagem foi criado com o objetivo de fazer com que uma pessoa do século XXI, sim, né, da nossa, nossa aqui época, como qualquer um de nós. Qualquer um, pudesse voltar ao tempo de Jesus, voltar à caminhada de Jesus. Sim. Então, aí é a única parte que podemos dizer que foi uma ficção. Porque esse trajeto que você faz no livro é o trajeto que você conhece, é isso? Isso, exato. Mas aí criamos alguma coisa para colocá-lo 21 séculos atrás, né? Certo. E aí colocamos um personagem do século XXI, carregando consigo as dificuldades do século XXI, as angústias, as dúvidas, a vivência, enfim, de alguém do século XXI, retornando e se tornando o primeiro discípulo de Jesus nessa caminhada. É verdade. Por isso ele retorna lá quando Jesus ia começar a sua caminhada messiânica. Porque ele já estava fazendo a pesca dele, na verdade, a pesca de homens. De homens, já ia começar. Já ia começar. Né? Então, essa pessoa, que nós colocamos o nome de Davi, né, simbolicamente, e esse Davi volta 21 séculos, portanto é o único ponto que tem uma ficção, e aí ele caminha ao lado de Jesus desde o início da caminhada messiânica, quando ele ia ainda convidar os discípulos, ia se radicar em Cafarnaum, né, na Galileia, onde permaneceria cerca de 2 anos e 3 meses. Então, é uma pessoa do século XXI acompanhando Jesus, conversando com Jesus, recebendo informações de Jesus, raciocinando como alguém do século XXI, e Jesus falando para ele também com relação ao século XXI. É interessante a dúvida que ele tem, isso aí eu acho que é uma dúvida que todos nós temos, né? Principalmente quando nós desencarnamos. Será que ele sabe qual é a minha intenção? Será que ele me conhece? Isso. Porque ele se pergunta isso. Eu achei isso muito interessante, porque Jesus é assim, extraordinário, porque ele não dá sinal de nada. Né? Ele é sereno, ele é compenetrado, ele é equilibrado. Ele é amor. Ele é amor. E isso é extraordinário. Então, essa viagem que o Davi faz aqui, nós fazemos juntos. Fazemos, sim. E nós podemos, eu acho que até refletir junto com ele, e com mais facilidade agora, porque agora a gente já tem um certo conhecimento. Né? Se você pensar, o personagem Davi, vamos dizer, em 2003... Aqui o livro, a primeira data que a gente vê aqui no livro é 2003. Né? Então, se você pensar nessa data, o Davi talvez não soubesse o que nós já sabemos agora em 2015. Sim. Certo? Porque a cada ano você vai aprendendo um pouco mais, sim, né? Sim.
Então a nossa reflexão é muito mais facilitada com as questões que o Davi faz a Jesus, com as respostas que Jesus dá, né? É extraordinário isso. A quem tem mais, mais é dado, né? Então vamos colhendo mais e a cada colheita vamos colhendo cada vez mais, vamos aprendendo cada vez mais. Eu acho que você descobriu um tesouro aqui muito importante nesse livro, sabe, Adilson? Não querendo fazer nenhuma média com você, né? Mas, assim, porque é uma forma de nós estudarmos a vida de Jesus. A vida de Jesus. Que muita coisa a gente já sabe daqui, mas que você está mostrando para nós por um outro ângulo. Porque nós colocamos alguém acompanhando Jesus nessa caminhada e acompanhando. Nós ouvimos Jesus falando. Imagine o Sermão da Montanha. Jesus falando, dando exemplo, colocando situações que vão acontecendo ali no decorrer do sermão, a caminhada dele, os locais por onde ele passava, as cidades, os costumes, enfim, nos colocarmos lá, naquele momento, acompanhando Jesus, mas acompanhando com a cabeça de hoje. Que aí é muito diferente. É diferente. Né? Certa feita, os professores dos meus filhos falaram assim para eles, no colegial mesmo, quem sabe mais, Einstein ou vocês? E eles de imediato falaram, Einstein. Eu falei, não. Einstein começou de um ponto, vamos dizer, ponto zero. Vocês começam do ponto que Einstein parou. Sim. Então, é isso que você está deixando a gente vivenciar. Nós temos que aproveitar a caminhada do outro, aprender com a caminhada do outro. Isso que é importante. E colocar as coisas também numa clareza. Porque nós sabemos que a mensagem de Jesus, ao longo desses séculos todos, notadamente nos primeiros séculos do cristianismo, ela foi mexida, foi deturpada, né? Nós sabemos. Os interesses, né, maiores. O orgulho do homem, né? Aquela questão de hierarquia, de ser o dono da verdade. E nós colocamos aí na pureza da palavra de Jesus. E que serve... quando as pessoas falam, nós precisamos atualizar, por exemplo, a doutrina espírita, que é o reviver do cristianismo, né, ao tempo de Jesus. Atualizar o quê? Né? Você pode amoldá-la aos tempos de hoje para você lidar com as situações que apresentam. Mas mudar não dá, né? Então, é isso que nós vamos fazer com esse livro. Nós vamos... todas as situações que nós vivenciamos hoje e que é diferente da vivência lá no tempo de Jesus, porque eram outros tempos, né? Sim, sem dúvida. As mulheres eram tratadas de outra forma, os pensamentos eram outros, os hábitos eram outros, né? Não existia tecnologia, enfim, né? Então, isso, o que Jesus fala ao tempo lá, serve para o tempo daqui. Sem dúvida. E essa atualização, inclusive, Zilda, trazendo a mensagem de Jesus para os dias de hoje, a pessoa que estiver estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, estiver lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que praticamente abarca o Sermão da Montanha. Exato, né? exato. Se ao mesmo tempo, ou até antes, tiver tido a oportunidade de ler Caminhando com Jesus na Galileia, com certeza ele será um livro auxiliar, subsidiário a quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.